Quando falamos de piratas, pensamos em filmes, aventuras e personagens fictícios. Mas e se eu te disser que a realidade era muito mais sombria e perigosa do que qualquer história de Hollywood? Hoje, vamos mergulhar na vida de piratas reais, que aterrorizaram os mares e se tornaram verdadeiras lendas. Prepare-se, porque essas histórias vão te surpreender. Os séculos XVI, XVII e XVIII foram conhecidos como a Era de Ouro da Pirataria. Navios carregados de ouro cruzavam os oceanos, os impérios europeus travavam guerras, e o mar era um território sem leis. Era o cenário perfeito para o surgimento de figuras que desafiavam as autoridades e espalhavam o terror pelos 7 mares. Mas os piratas não eram apenas criminosos. Muitos eram ex-soldados, mercenários, ou até pessoas que fugiam de uma vida de miséria para buscar fortuna nos mares. O que começou como pequenos ataques a navios mercantes, logo se transformou em verdadeiros impérios piratas, que desafiavam até mesmo os grandes reinos da época. Se existe um nome que simboliza o medo nos mares, é Edward Teach, mais conhecido como Barba Negra. Diferente da imagem romantizada dos piratas, Barba Negra não se preocupava apenas em roubar. Ele queria espalhar o terror. Seu visual era planejado para assustar seus inimigos. Ele amarrava pavios em chamas na barba e usava roupas escuras, parecendo uma criatura demoníaca saindo do inferno. Seu navio, o Queen Anne's Revenge, era um verdadeiro pesadelo para qualquer marinheiro. Ele sequestrava navios inteiros e, ao invés de simplesmente matar suas vítimas, as torturava ou as fazia acreditar que seriam sacrificadas. Muitos dos seus inimigos se rendiam sem lutar, tamanho era o pavor que ele causava. Mas todo pirata tem um fim, e o de Barba Negra foi épico. Em 1718, a Marinha Britânica armou uma emboscada para capturá-lo. Mesmo cercado e ferido várias vezes, ele lutou até o último suspiro. Dizem que foi atingido por 5 tiros de mosquete e mais de 20 cortes de espada, mas ainda assim continuou lutando. Quando finalmente foi decapitado, seu corpo teria dado alguns passos antes de cair no mar. Será verdade ou apenas mais uma lenda? O fato é que o nome de Barba Negra jamais foi esquecido. Quem disse que pirataria era coisa de homem? No século XVIII, 2 mulheres provaram que podiam ser tão mortais quanto qualquer pirata famoso: Anne Bonny e Mary Read. Diferente da maioria das mulheres da época, elas não aceitavam uma vida limitada e sem aventuras. Disfarçadas de homens, elas entraram para o mundo da pirataria e mostraram que eram tão letais quanto qualquer outro marinheiro. Anne Bonny se apaixonou por um famoso pirata, Calico Jack, e logo se juntou à tripulação dele. Já Mary Read, criada disfarçada de menino, também seguiu a vida nos mares. Quando os 2 destinos se cruzaram, nasceram 2 das piratas mais temidas de todos os tempos. Em uma batalha contra as autoridades britânicas, foram as únicas a lutar até o fim, enquanto os homens da tripulação se esconderam. Quando Calico Jack foi condenado à morte, Anne Bonny deixou uma última mensagem para ele. Se tivesse lutado como um homem, não teria morrido como um covarde. Mas o que aconteceu com elas depois? Bem, Mary Read morreu na prisão, mas o destino de Anne Bonny até hoje é um mistério. Poucos piratas conseguiram fugir da justiça, mas Henry Avery é um deles. Conhecido como o Rei dos Piratas, ele foi responsável pelo maior roubo da história da pirataria. Em 1695, ele atacou o navio Gand e Sawai do Império Mongol, que carregava uma fortuna incalculável em ouro e joias. O ataque foi tão brutal que gerou uma crise diplomática entre a Inglaterra e a Índia. O rei da Índia exigiu que Avery fosse capturado, mas ele simplesmente desapareceu. Alguns dizem que ele morreu pobre, outros que viveu em segredo como um homem rico. A verdade, nunca saberemos.
Esqueça Jack Sparrow, porque a verdadeira rainha dos piratas foi Cheng Yi-sao. Ela não comandava apenas um navio ou uma frota pequena, ela liderava mais de 80 mil piratas. Isso é mais do que muitos exércitos da época. Diferente da maioria, Cheng Yi-sao conseguiu um final feliz. Quando a China começou a caçar piratas, ela fez um acordo com o governo e simplesmente se aposentou, manteve sua fortuna e viveu em paz até o fim da vida. Enquanto outros piratas morreram enforcados ou decapitados, ela mostrou que inteligência e estratégia valem mais do que força bruta. Esses foram apenas alguns dos piratas mais lendários que já existiram. Eles desafiaram impérios, roubaram fortunas e entraram para a história. Mas a pirataria não desapareceu completamente. Até hoje, existem piratas modernos, sequestrando navios e contrabandeando mercadorias. E agora eu quero saber, qual desses piratas você achou mais incrível? Se pudesse ser um pirata por um dia, qual escolheria? Comenta aqui embaixo e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. Até a próxima, marujos! Gap 1.5 Mas antes de nos despedirmos, vamos falar sobre um dos aspectos mais fascinantes da pirataria: os tesouros perdidos. Muitos piratas esconderam suas fortunas em locais secretos, e até hoje, esses tesouros permanecem desaparecidos, aguardando ser descobertos. Gap 1.5 Um dos mais famosos é o tesouro do Capitão Kidd. Dizem que ele enterrou uma grande quantidade de ouro e joias na ilha de Oak, no Canadá. Diversas expedições foram feitas ao longo dos séculos, mas ninguém conseguiu encontrar o tesouro completo. Gap 2 Outro tesouro lendário é o de Barba Negra. Após sua morte, surgiram rumores de que ele teria escondido vastas riquezas em algum lugar ao longo da costa leste dos Estados Unidos. Até hoje, caçadores de tesouros procuram pistas, mas o ouro de Barba Negra continua um mistério. Gap 2 E não podemos esquecer do tesouro de Labuse, o pirata francês que supostamente deixou um criptograma indicando a localização de sua fortuna. Até hoje, esse enigma permanece sem solução, desafiando os mais habilidosos decifradores. Gap 2 Esses tesouros não são apenas riquezas materiais. Eles são pedaços da história, fragmentos de um tempo em que as aventuras nos mares eram repletas de perigo e mistério. Então, quem sabe? Talvez um dia um de nós tenha a sorte de encontrar um desses tesouros perdidos e desvendar os segredos dos piratas. Gap 1.5 E aí, ficou com vontade de sair em busca de um tesouro? Comenta aqui embaixo qual desses tesouros você gostaria de encontrar e por quê. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. Até a próxima, marujos! Gap 1.5 Antes de encerrarmos, vamos explorar como era a vida cotidiana dos piratas. Embora a imagem popular dos piratas seja de aventureiros destemidos sempre em busca de tesouros, a realidade do dia a dia a bordo de um navio pirata era bem diferente. Gap 1.5 A rotina dos piratas começava ao amanhecer. Eles se dividiam em turnos para vigiar o navio e garantir que estivessem sempre prontos para qualquer eventualidade. A alimentação era um dos maiores desafios, com comida frequentemente estragada e escassa. Gap 2 A maioria dos piratas vivia de biscoitos duros, carne salgada e, ocasionalmente, peixe fresco que conseguiam pescar. A água potável também era limitada, e para evitar doenças, eles muitas vezes misturavam a água com rum, criando a famosa bebida chamada grog. Gap 2 Além das dificuldades com a comida e a bebida, os piratas enfrentavam doenças, ferimentos e a falta de condições de higiene. A bordo, não havia médicos qualificados, e os tratamentos eram rudimentares e frequentemente ineficazes. Gap 2 No entanto, a vida de um pirata também tinha seus momentos de camaradagem e diversão. Eles cantavam canções,
contavam histórias e jogavam dados para passar o tempo. A hierarquia a bordo era menos rígida que nas marinhas tradicionais, e muitos piratas tinham voz nas decisões importantes, criando uma espécie de democracia rudimentar. GAP 2. O dia a dia dos piratas era uma mistura de dificuldades e aventuras, onde a busca pela liberdade e pelo tesouro vinha com um preço alto. Mas para muitos, essa era uma vida preferível à servidão e à pobreza em terra firme. GAP 1.5. E então, você conseguiria viver como um pirata? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima, marujos!